E fala, torcedor São Paulino, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aqui que o pessoal lá dos donos da bola, Craque Neto, Souza, Veloso e companhia, falaram sobre o jogo de hoje São Paulo e Nacional e também a provável escalação e provável time e o debate pré-jogo para a partida de hoje. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, me ajudar a bater a meta de 10 mil inscritos. Estamos quase chegando lá, falta menos de 3 mil inscritos. Dá essa força para esse jovem São Paulino aí. Tem muita gente que traz esse tipo de conteúdo e nem São Paulino é, então dá essa força para esse jovem São Paulino aqui, beleza? Ó, vamos estar assistindo o vídeo junto, no final do vídeo eu volto, trago a minha opinião, os meus comentários, as minhas análises, vamos debater muito de São Paulo hoje à noite. Créditos diretrais, tô deixando na descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Do Thales Magno. O São Paulo com o Nacional hoje, Libertadores, Veloso. É, jogo duro, né? Jogo duro pro São Paulo. E o São Paulo tem que buscar trazer a decisão aqui pro Morumbi. O quê? Não entendi o que você estava falando. Mas é jogo duro, jogar o primeiro jogo fora de casa é assim. Tem que ir, principalmente, marcando bem o adversário para trazer a decisão, mas é jogo complicado pro São Paulo. Fala Veloso no YouTube, gente. Boa. Vamos se inscrever aí. Tô com o Veloso, jogo difícil, complicado, mas São Paulo tá preparado, São Paulo desobedia tá Alguma preparado. vez o São Paulo não está preparado para você, Souza, desde quando você chegou aqui? Não, já o jogo contra O anel seu eles tomaram. Olha só, Né? jogos Não, contra o peraí, Souza. Palmeiras. Tô falando. Passaram a mão no seu anel. Passaram o dedo no seu nariz. Não. Não deixaram você jogar lá. E você tá achando que o São Paulo vai ser campeão do mundo de novo? Acho que já foi 3 vezes já, né? A gente quando vai lá, a gente não vai... E nós só fomos passear. quantas? Vocês foram 2. Então chega, acabou. E o Cara, Veloso? Vai perguntar pro Veloso, não? Não, ele vai falar do 51. primeiro, né? 51 é pinga. primeiro. 51 é pinga. Lá em Pirassununga, aqueles tonel, quando a gente vai lá, né, Cascão? Foi passa homenagem aquilo lá, aí sabia? aqueles tonel, eu vou Aquilo lá parar é e vou fazer. homenagem. Eu vou parar, vou pular aquilo lá e vou gravar um vídeo. Você quer o título mundial? Tá aqui, 51. Dá pra colocar ou faço o merchan primeiro? São Paulo e Nacional, quem ganha o jogo hoje? Empate hoje. Pra você? São Paulo ganha. 2-1 São Paulo. São Paulo ganha hoje também. Vamos lá, então. Treino do São Paulo rolando aí, como vocês podem ver, esse treino ainda é no Brasil. São Paulo já está lá no Uruguai, frente ao time hoje à noite. O Lucas, que fez aniversário, por isso que ele está passando no corredor polonês ali. O Lucas Arnaldo, no combo da renovação de contrato do Lucas, tinha a Libertadores. Aí o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, foi para a Libertadores, aí ele renovou o seu contrato e falou da importância de jogar e tudo mais. São Paulo vai para lá com o time, com o máximo que pode ir, com o time completo, tirando os lesionados que não podem jogar, o caso do Alisson, o caso do Pablo Maia, que... Só uma pergunta, 12 anos ele sem disputar uma competição sul-americana, é isso? Desde daquela Sula que ele ganhou? São Ele 12 saiu e voltou agora. Não, mas ele já disputou o Sul-Americano no ano passado, né? Sul-Americano do ano é Sul-Americano, passado. Libertadores é Libertadores. Enfim, São Paulo vai com o que tem de melhor, vamos dizer assim, Arnaldo. Sim, esse time que o Zubeldia definiu aí nessa etapa de Brasileirão e Copa do Brasil. É um time que tem vários jogadores rodados, experientes, tem um técnico experiente nessa competição, mas o São Paulo vai viver uma coisa hoje que ele não vive há muito tempo, né? O São Paulo vai jogar um mata-mata de Libertadores como visitante, com torcida, coisa que não acontece desde 2019, quando ele jogou aquele pré-Libertadores contra o Talleres da Argentina. Se você achar pré-Libertadores não vale, então você volta mais um pouco, vai jogar contra o Atlético Nacional de Medellín lá atrás. A experiência, a vivência que o clube, por exemplo, o Palmeiras, a gente vem falando, quantas Libertadores tem disputado, o São Paulo perdeu nos últimos tempos, né? O São Paulo já foi o dominante, disputava a Libertadores todos os anos. Agora é uma questão nova. E vários aspectos, para mim, transformam esse jogo num jogo mais difícil da temporada do São Paulo até o momento. Muito mais que a Supercopa, onde tinha torcida dividida, muito mais que jogar contra o Corinthians, com a torcida do Corinthians em Peso é muito Itaquera. maior. Muito mais do que qualquer coisa que aconteceu até agora, porque é um mata-mata de Libertadores em que o adversário tem motivos que sempre são, é um adversário muito tradicional, mas dessa vez tem motivos extras para complicar a missão do São Paulo, né? Então o Nacional trocou o treinador, se reforçou e joga por esse... O Marcini falou, o Botafogo quer ir ao Mundial. O Botafogo também quer ir ao Mundial e o Nacional também quer ir ao Mundial, né? Que é um Mundial diferente e tal, e o Nacional
conseguiu ter uma possibilidade de ir ao Mundial. Isso é uma coisa completamente fora do radar do Vai início da ganhar temporada. um dos 2 jogos contra o São Paulo para ir a um Mas não Super só, né? Ele Mundial. tá aqui alguns. Não, Tá aqui o River, o Boca, o Flamengo, alguém que seja campeão aí. Não. Se ele Para mim vencer, faltam 2 vagas. Se ele ganhar, ele vai por índice técnico. sim, se ele passaria o Olímpia, que é o melhor colocado, depois de todos que já estão classificados no ranking da Conmebol, com uma vitória sobre o São Paulo. Nem que ele não se classifique É isso. para a próxima etapa, mas 3 pontos dariam essa condição. Só para deixar claro, a informação que eu tenho é que por índice técnico, independente de quem vai ser campeão, basta o Nacional 3 pontos amanhã, ou hoje, ou semana que vem. Não, essa é a discussão. Eu confesso que eu não. O Olímpia tem 57 pontos, o Nacional tem 56. Nessa disputa entre eles ali. Só que o Olímpia não tá fora, ele tem que ficar torcendo contra... Ou 2 empates, né? E seriam mais 2 pontos, etc. E, tal. E aí, sei lá se vai passar ou não. Então, é muita coisa num jogo envolvida. E o São Paulo tem o do Zubeldia, tem seu primeiro grande desafio. Né? Eu acho que o Zubeldia foi muito bem até agora, praticamente em tudo que ele fez. Na Copa do Brasil, o São Paulo era muito favorito, mas sobretudo no Brasileiro, que ele levou o time às primeiras posições antes de começar o mata-mata da Libertadores, coisa que não aconteceu com os outros técnicos. Né? Ele conseguiu deixar o São Paulo numa posição ok no Campeonato Brasileiro. Mas aquele cenário do sorteio, que parecia ser um bom sorteio para o São Paulo, ele, digamos que se complicou um pouco ao longo do período por tudo isso que a gente falou. Lembrando que quem passar, se passar, é Palmeiras ou Botafogo nas quartas de final. Só Quem para passar desse confronto. Palmeiras ou Botafogo. Pro Nacional e pro Mundial, ele tem que fazer 2 pontos nas oitavas. Isso. Ganhando hoje já deu. E ele tem que, porque aí ele passa o Olímpia. E aí o campeão tem que ser Palmeiras, Flamengo, Fluminense ou River Plate. Ah, isso eu não sabia. Porque aí esses aí já estão classificados para o Mundial. Então abre uma vaga. O que garantiria é o primeiro lugar dele no ranking, caso o campeão da Libertadores já seja um desses times que já está no Esse é o Mundial. ponto. E que não pode ser brasileiro já tem 2 representantes por vaga no campo. Aí não pode ser. O Atlético tá na frente do Aí vai um por Nacional. técnico. Entendi. Mas o Atlético não pode porque já tem 2 Tem muito brasileiros. brasileiro. A possibilidade de um brasileiro, fora os que já estão Só classificados, é só em caso de Só título. Não por Agora eu entendi. Desculpa pela minha informação errada. Valeu, Vets. Bom, olha os caras aí lá no hotel, os São Paulinos. Vamos colocar uma tela aí com o provável São Paulo, que enfrenta o Nacional do Uruguai. Teve o famoso foguetório na madrugada. Foguetório na madrugada, um clássico. Pleno século XXI, mas... Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington. Luiz Gustavo Bobadilla, Lucas Luciano Ferreirinha e Caleri, esse o provável São Paulo. O 4-2-4 para deleite de Arnaldo Ribeiro. já o Zubeldia e o Arthur Jorge já fizeram, E o Paulo Matheus vai Vaz voltar fala, com seria 3 muito legal o São Paulo... Não, tem algum outro, só rapidinho, tem outro aqui, fala assim, o Luiz, ele fala o seguinte, ó. Algo me diz que o Zubeldia vai com 3 no meio do campo e Luciano no banco. Qual seria o terceiro? Sei lá. O Luiz Antônio. Marcos Antônio? Marcos Antônio. Acho que não vai mexer, não. Mas o Lisandro sim, fez uns tá. elogiários que falou que ele estava Não, mas acho que ele não vai mexer no time. Os dois volantes saíram com cãibra no jogo domingo passado. No meio do jogo tiveram que sair. Então... Não tem condição de... Não, Então, mas é vai 4-2-4 o tempo todo? não assim como o do Botafogo cara. não é. Não é. Levando em consideração que os 2 volantes estão com aquelas super lesões, esse é o melhor São Paulo possível, certo? É o melhor A São opção Paulo. seria o Rato, vai. Né? No lugar do e aí Luciano, com o mas Lucas no meio, que é o sem time que Luciano. jogou contra o Gosto. Pode escalar. É o time que jogou contra Sem o Flamengo. Luciano? É. Mas não vai acontecer. Mas eu também acho que não vai acontecer. Não me parece que vai Ó. acontecer. O São Paulo hoje talvez seja o time mais fácil de escalar do Brasil. E era uma coisa que a gente não acertava uma escalação, lembra? Quando nas outras com o Rogério era impossível, com o Também Dorival era falta difícil. de opções, né? Hoje. Mas a estratégia do Zubeldia foi insistir numa escalação diferente de quase todos os outros, né? E essa escalação aí tá quase todo mundo... Arnaldo, você Bem. nunca paga o que você aposta quando perde, evidentemente. Né? Isso é claro.
Se fosse pro Vest, acho que você pagaria. Você tem restrições à minha pessoa. Mas Qual foi a dívida mesmo? Porque a pizza por conta dele? Já foi. Mas vamos lá. Já até esqueci. E olha que é difícil esquecer, hein, pizza. Rafinha, sabe jogar essa competição. Lucas, sabe jogar essa competição. Bobadilha, já entende, já sabe o que é Libertadores, está acostumado com o ambiente. O Luiz Gustavo, experiência que não falta. O Arboleda, certo? O próprio Caleri e o Luciano. Cara, é um time com muita casca. O São Paulo vai voltar hoje à noite, quando acabar o jogo. Lembre-se de mim. Quando abrir a live raiz, com aquela pergunta tradicional, foi um lixo, foi bom, foi maravilhoso e tal. E, vírgula, diga, você âncora, Paulo Massini estava certo. O São Paulo vai ganhar o jogo hoje. O time do Botafogo... Não, tô brincando, pode falar. Não, mas assim, tem uma coisa assim, esse mesmo time que você descreveu com esses mesmos jogadores, ainda antes do mata-mata, foi jogar contra o Talheres e Córdoba, 3 jogadores estouraram no primeiro tempo. Rafinha, Rato e Lucas. Era começo da temporada. Não era começo da temporada não, meu velho. Né? Já era... Não, tudo bem. Faz a troca ou espera os 8 minutos. Era outro treinador. O que eu tô dizendo é que o São Paulo, esse time do São Paulo, ele joga no 4-2-4 como o Botafogo. É um time muito rodado, mas é um time... Não tem a vitalidade do time do Botafogo. Sim, eu sei, mas... Essa é uma questão. Mas o Rafinha tem outro momento da temporada, concorda? Evidente, técnico outro. Mas estou dizendo que ele foi jogar um jogo em que o empate era uma maravilha na largada e voltou, o técnico era outro, o técnico não fez a terceira substituição. Esse é detalhe, que eu espero que o Zubeldia mostre pelo que ele já teve de experiência nesse tipo de torneio, de competição na América do Sul. E ele conhece muito bem o ambiente, né? O Zubeldia é argentino, eles são próximos, ele sabe onde ele vai estar, ele sabe com quem vai falar, né? Aquela velha frase da ditadura, sabe com quem você está falando? Então, cara, o São Paulo tem tudo para passar de fase, cara. O Matheus, ele fala um ponto interessante. Primeiro que ele está torcendo contra, fala seria muito legal o São Paulo sofrer um revés do bolso hoje, mas aí ele fala um outro ponto que tem a ver com essas coisas de jogadores cascudos que vocês falaram. Ele fala, Luciano joga, vamos ver se hoje ele vai ficar se jogando e reclamando. Isso é jogo pro Luciano. Estamos falando de novo, de uma outra competição com outro tipo de juiz. E de comportamento. Os chiliques do Luciano, isso aqui talvez tenha um outro efeito nesse jogo. O Luciano é um cara que se eu torço pro São Paulo, eu me preocupo hoje à noite com ele. Com aquele ambiente desse estádio que está atrás de você. Esse é um cara que eu acho que o torcedor tinha que ficar preocupado. Não pela bola, pelo comportamento, pela cabeça. Posso estar enganado, ele se comporta bem. Ela leva 8 caras expulsos e a gente elogiar amanhã ele. Mas esse é um cara que era para ficar de olho mesmo, sim. Em contrapartida, ele tem um pouco da alma do time, né, Arnaldo? Contra o Talheres, na volta, ele meteu o gol, tirou um baço aos 45. E o Arnaldo alertou do que aconteceu em Goiânia, que aquilo poderia ter sido uma prévia e alguns não passaram pela prévia. São Paulo não foi bem naquele finalzinho que o Goiás lá aprontou lá e ficou aquele negócio todo. Mas o Mickey tem uma bola parada boa, hein? Esse é tipo de jogo pra bola parada, campo pequeno. Dá uma olhada aí na tela, cara. Olha onde vai a linha lateral lá. A questão de cartões, pode ser ver para o Zubeldia também, né? A possibilidade de uma expulsão na Libertadores é só se você for muito burro. Sim, é outra coisa. É o limite do o limite do amarelo. O Abel ontem foi expulso? Não. Ele encheu o saco do cara, o tempo que o cara chegou, deu o amarelo e falou assim, da próxima, senhor, eu vou te expulsar. Chega. Teve um jogador que estava pendurado no Botafogo, que também faz uma bobagem ali, também conseguiu... Não, o Igor, o centroavante, ele já tinha amarelo, ele mastigou o tempo, ele não expulsa. A não ser que você seja uma anta. Então, eu acho que essa a arbitragem... É cotovelo pra cima, é de cima pra baixo. É só esses lances muito... Como foi ontem um pouco, não é uma coisa decisiva, não interferindo no resultado, mas a arbitragem na Libertadores também é um pouco caseira, em termos de... É normal isso, é tipo Série B, a gente acontece isso. Como vai ser, provavelmente, quando o Nacional vier visitar o São Paulo. A questão da passagem dessas situações, Luciano, mostra o vídeo do Rony ontem. Se você fizer que nem o Rony, vai ser só contra-ataque para o adversário. Não adianta você ficar rolando,
tal, não sei, né? Não, é outra conversa. E acho que essas situações, elas precisam ser assimiladas, trabalhadas, assim como a bola parada, assim como a organização tática, são peculiaridades de cada competição, né? O Michel Zaninella aqui, ele fala assim, a torcida do Nacional esgotou todos os 34.500 ingressos. A Barra Brava La Banda del Parque promete uma recepção calorosa e botar fogo no Parque Central. Vai ser clima hostil o jogo inteiro. Até foguetório já fizeram. Clima de guerra à vista. Eu tive aí em 2016, né? Quando a gente jogou aí foi 0-0 aí nesse estádio e 2-2 o Corinthians foi eliminado porque tinha gol fora na época tal, na volta. E é um estádio bem pequeno mesmo, mas que aliás, é um estádio talvez um dos mais antigos da história da América do Sul, porque ele é da Copa de 1930 e aí ele foi reformado. À noite que Tite colocou Alain Mineiro como titular e aquilo marcou meu coração pro resto da minha vida. Alain Mineiro foi titular aquele dia. Vamos colocar aí, já que o clima deve estar hostil, vamos colocar aí uma tela com o retrospecto do São Paulo jogando no Uruguai. Foram 7 partidas na Libertadores, com 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, com 7 gols marcados e 4 gols sofridos. Contra o próprio Nacional, o São Paulo já eliminou 2 vezes, né? O Nacional da Libertadores. Na 92, quando o São Paulo foi campeão, mas a partida ganhou de 1-0 lá, mas foi no Centenário, foi o gol do Elivelton, o jogo que o Zete é expulso. E depois em 2008, aquele time do Adriano, da Goberto, aí já no Parque Central, 0-0, o São Paulo segura o empate e ganha por 2-0 depois. A derrota em solo uruguaio para o Peñarol, na Libertadores de 81. Que resultado é bom hoje? Bom não, aceitável. Empate. Bom é vitória, claro. Empate. Mas eu acho que até a derrota por 1-0, o São Paulo tá vivaço, assim. Dá 2 gols de margem para um time uruguaio, a tendência é você passar perreio na volta, muito. O Vessa lembra do 0-0, depois o Corinthians toma 2-2 em casa, na casa do Corinthians. Nenhuma derrota é boa. 1-0 pro Nacional, vai pro Mundial, não sei o quê, papapi, chega aqui e perde. Só se você já combinar com os caras. Vamos fazer assim, Eu deixo aí pro Você Mundial. ganha 1-0, eu ganho de 2 na volta, beleza? A gente precisa nem... Fechou? Tá resolvido? Aí pode mais. ser. Porque eles estão falando no Uruguai, você imagina o impacto, se pro brasileiro vai ter, sei lá, estamos falando em 120 milhões de reais, tal. Você imagina no Uruguai, que paga 100 mil pela Copa do Uruguai, o que é uma verba do Mundial de Clubes, o que faria pro Nacional bem, então... É incrível. Aqui, ó. Fecha... Lembra da Fecha na Cristina? Fecha no Massa aqui. Ainda bem que você falou o primeiro nome. Cristina. Mas era o sobrenome. O sobrenome dela. O neném tricolor vai voltar do Uruguai com os 3 pontos. Anota o que eu estou falando. Mas vem cá, isso do Nacional é muito ruim. O São Paulo tem condições... faz tempo e mudou, hein? Não, já vi, foi campeão uruguaio. O campeonato uruguaio é uma espécie de desafio ao Galo. O Peñarol já tá na semi, nas quartas. Mas jogou contra quem? Vamos ver. Strongest. Vocês são muito apavorados. Ouve o Massa aqui, torcedor São Paulino? Zica. São Paulo... tudo é zica, não posso falar. Zica reverso. São Paulo. Dane-se a zica, vou falar o que eu penso. O que eu penso é, o São Paulo vai voltar do Uruguai com os 3 pontos na caixa. Anota aí. Mas da sua, agora para fechar e entrar no Flamengo, que também joga hoje, a sua crença é pelo São Paulo ou a pelo minha Nacional? crença é que o trabalho do Zubeldia é bom, o time do São Paulo tem jogadores capazes de decidir o jogo, e o Nacional vai vir naquele... lá, vamos que vamos. Infrutífero, cara. O nível do futebol uruguai é baixo, cara. Agora, Entendeu? Arnaldo, sim, entendi. Pode falar. Não, isso. Desculpa. Não, os dois vivem um momento... Isso tudo é verdade, mas os dois vivem um momento diferente nessa temporada. Interessante, né? E existe a possibilidade, por que não, de eles se encontrarem numa semifinal de Libertadores. Eles não estavam em mata-mata de Libertadores há milênios. Os dois estão na mesma chave. O Peñarol agora praticamente já avançou. Vai pegar Flamengo ou Bolívar. Então, eu acho... E tradição se respeita. Libertadores, tradição se respeita. Esses dois times Claro, eu não estou desrespeitando ninguém. É muito melhor pegar um boliviano
mesmo com a altitude, do que pegar Nacional e Penharol. Eu não tô desrespeitando ninguém, eu só tô dizendo aquilo que eu vejo. Entendeu? E o Celso fala que esse peso que o Nacional tem de ganhar pode se virar contra eles, diz ele aqui. Já comenta aí, já deixa o seu palpite para o jogo de logo mais São Paulo e Nacional. Nacional e São Paulo, lá no Uruguai, estádio que promete estar fervendo. Mas o São Paulo, graças ao bom Deus, hoje é um time muito mais cascudo, muito mais preparado, né? É um time que eu há muito tempo não vejo o São Paulo tão maduro mentalmente. O último jogo que eu me lembro do São Paulo ter se perdido mentalmente foi aquela derrota vexatória contra o Vasco. Nas outras partidas, independente se o São Paulo ganha, perde, empata, são jogos que o São Paulo está sempre muito focado e muito concentrado dentro do jogo, que sabe o que fazer a todo momento. Então, dificilmente eu acho que o São Paulo toma 1-0 lá e vai se perder. Não. Acho que o São Paulo tem total chance de ir lá, sair com a vitória. O Campeonato Uruguaio é um campeonato muito abaixo do Campeonato Brasileiro. Se o São Paulo jogar a nível de atuação alto, São Paulo e Flamengo, o nível de atuação que o São Paulo teve, São Paulo e Botafogo, São Paulo e Atlético Mineiro, apesar do São Paulo ter perdido, se São Paulo mantiver ou chegar perto daquele nível de atuação, São Paulo vem de lá com 2-0 no placar. Porque a diferença, nós temos que entender que a diferença do Brasil para outros clubes é grande. Para os times de outros países, ela é grande, ela existe, ela é grande. Tudo bem que você tem a tradição, o peso da camisa, mas só isso não ganha jogo. Só isso não faz tanta diferença. Você tem que ter um time qualificado, você tem que ter um time que ajude a sua torcida a te empurrar. E que ajude a sua camisa a pesar. Mas o São Paulo tem um time muito acima, tecnicamente, fisicamente, melhor, bem melhor do que o time do Nacional do Uruguai. Então, para mim, o São Paulo tem totais chances de vir de lá com a vitória, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, mas assim, sem muitos problemas. Talvez o começo do jogo seja aquele começo de jogo que o time adversário vai querer pressionar, vai querer abafar, mas o São Paulo já demonstrou, principalmente no primeiro jogo do Zubeldia contra o Barcelona lá no Equador, que é um time que sabe ter tranquilidade, que sabe ficar com a bola, que sabe matar esse ímpeto inicial do time adversário. Então, para mim, o São Paulo tem totais chances de vir de lá com resultado. Sobre o time, cara, é simples. A gente vê aí alguns comentários sobre o Luciano e não tem. Eu sei que tem muito torcedor que ama, adora, é fã incondicional do Luciano. Mas tem coisas que são fatos. O Luciano é um dos artilheiros, ou é o artilheiro do time da temporada. Ok, entendo. Mas a grande questão é, o time rende mais sem ele. O time rende mais com o Lucas atuando por dentro. Se o Luciano, graças ao bom Deus também, nos últimos jogos, o Luciano tá deixando de tentar ser o armador do time, o armador do time. Ele tá deixando essa criação para os volantes, para o Lucas e para o Ferreirinha. Ele tá ficando mais próximo ao Caleri para finalizar. Nisso o Luciano é top. Nisso ele é muito acima da média. Lembrando vocês, os principais momentos do Luciano com a camisa do São Paulo foi fazendo dupla de ataque com o Brenner na época do Diniz. Luciano e Brenner foi fazendo dupla de ataque com o Pablo na época do Crespo. Foi fazendo dupla de ataque com o próprio Caleri no início da era Rogério Ceni. Luciano como dupla de ataque. O Luciano atuando como meia, como 10, ele é insignificante. Por quê? Porque ele segura a bola demais e no jogo de Libertadores você não vai segurar a bola que o cara vai chegar arrumando o cacete em você e o juiz não vai dar falta. Ele erra passe, ele trava a jogada. Contra-ataque que é para acelerar, ele não acelera. Ele fica com aquele negócio de ficar girando em cima da bola, esperando, procurando falta, tentando sempre dar um passe a mais. E em jogos como esse, você precisa de dinâmica. O time do Zubeldia, ele necessita... Esse time que o Zubeldia montou no São Paulo, quando eu falo time, eu falo de esquema tático. Esse time que o Zubeldia montou para o São Paulo é algo que o Zubeldia gosta, mas ele teve que fazer adaptações.
Porque o Zubeldia não tem um meia de ligação. O Luciano não é esse cara. O Lucas não é esse cara. Esse time do Zubeldia, ele precisa de uma peça para o time ficar encaixadinho, que é um meia de ligação para dar dinâmica no meio de campo. Para quando essa bola sair dos volantes para o meia, ele conseguir acionar os atacantes de forma rápida. Com o Luciano, isso não acontece. Com o Lucas, isso acontece em partes. Por quê? Porque o Lucas ele até tem um passe melhor qualificado que o Luciano. Porém, o Lucas ele cria com o drible, com a arrancada. Ele pega a bola, gira e arranca, vai para cima de um, de dois. Isso ele cria jogada, isso ele dá velocidade, nisso ele dá dinâmica ao jogo do São Paulo. Então, assim, o Luciano atuando pelo meio, ele tem muita probabilidade de destruir o jogo do São Paulo. Porém, quando o Luciano não tá criando, tá ao lado do Calleri, ele tem mais probabilidade ainda de decidir o jogo. Por quê? Porque ele bate de primeira, ele tá dentro da área para finalizar, ele é bom no jogo de cabeça. Aquela tabela curta, aquela tabela, o último passe ali dentro da área, ele consegue fazer. Por quê? Porque ele tem a área protegendo ele, a área protege o atacante. Então, e outra, quando o Wellington Rato tá no time, o lado direito do São Paulo fica muito forte defensivamente. Fica muito forte, o São Paulo ganha em bola aérea, ganha em bola parada, porque a batida do Rato é muito boa também. Então, tem uma grande diferença, a gente tem que entender que tem uma grande diferença entre marcar e recompor. O Rato, ele é um cara que além de recompor, ele também sabe marcar, ele sabe dar o bote na hora certa, ele sabe dar um carrinho, ele sabe ir até o final marcando o jogador. Dificilmente você vai ver o Rato dando bote errado. E aí eu falo pra vocês, por exemplo, quando o Luciano vai marcar, ele faz falta. Por quê? Porque não sabe. Quando o Lucas vai marcar, muitas vezes ele faz falta. E é porque esses caras não sabem marcar, eles sabem recompor. Recompor é você fechar a linha, é você tirar o espaço. Marcar é você saber a hora certa de dar o bote, é você induzir o adversário a fazer o que você quer. E isso quem sabe fazer são os volantes. E falando de volantes, pra mim o ponto fraco do São Paulo tá no Bobadilla. O Bobadilla tá bem, talvez esteja, mas pra mim o jogador que tem um nível de atuação mais baixo do time do São Paulo é o Bobadilla. Ele se perde às vezes na hora de dar o bote, às vezes ele se posiciona mal, o Luiz Gustavo às vezes fica sobrecarregado, principalmente na hora da criação. O Bobadilla não ajuda ele na criação e na hora de criar, na hora de sair de trás jogando, o Bobadilla, às vezes ele erra um domínio, ele erra um passe. E isso poderia ser resolvido com a entrada do Marcos Antônio, que já demonstrou ser um jogador inteligente, tem essa dinâmica, tá começando agora, mas eu acho que naturalmente o Marcos Antônio vai ganhar essa vaga do Bobadilla. Enfim, São Paulo cascudo, São Paulo preparado. Eu quero que você deixe aí a sua opinião, quero que você deixe aí o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E valeu!